Exato. Porque eu acho que isso é uma coisa extremamente difícil de lidar. Quando mexe nesse lance de orgulho, de ego, é uma coisa totalmente difícil de lidar. E é algo difícil você extrair bons resultados. Uma Como coisa, você fazia você com tem isso? que ter sempre profissionalismo. A pessoa nunca pode ser mal educada, falar palavrão e te chamar de nomes. Aí não, aí essa relação acaba. Se você se permite alguém fazer isso com você, não vale a pena. Porque o JP Morgan é o maior banco do mundo, mais capacitado. Todo mundo ao meu redor era muito foda, pessoas top mesmo. E não tem que se capacitar, não tem que se deixar só porque a pessoa, o cliente tem muito dinheiro fazer isso. Não. Agora o cara vai ser difícil, ele vai te cobrar resultado, ele vai te cobrar taxas menores, isso tá tudo certo, profissional. E você tem que, como é que você vai maleando isso nessa situação. Aí sim, no final das contas, o que é mais importante é em qualquer relação comercial você ser transparente, porque você vai errar. Pode ter certeza que você vai errar. Mas o importante é quando você é transparente, você fala, olha, a gente errou por X, Y, Z, mas as nossas intenções, o nosso racional e a nossa metodologia fazia sentido. Pensando do ponto de vista de investimento, quando você consegue entender isso, você fala, beleza, ninguém tem bola de cristal, que é que a gente estava conversando. Mas você precisa se expor, você não pode ficar debaixo de uma pedra. Então você tem todas essas informações diante de si. O que o cenário está te mostrando aqui? Olha, tem risco e tem oportunidade aqui. Esse risco está bastante elevado, muito maior do que a oportunidade. Cara, não vamos se posicionar, ou pelo menos pouco. Se a oportunidade é enorme diante do risco, mas o risco existe, não vamos de cabeça, vamos um pouquinho aqui. E aí você consegue pensar isso e trazendo estratégias e sendo transparente e mostrando, se adaptando à situação do investidor, que um investimento ele pode ser bom para um investidor, mas ruim para o outro. Então, quando você consegue entender, olha, você tem 2 filhos, cara, teus filhos estão com 25 anos, daqui a pouco eles vão começar a querer entrar nisso, vamos começar a capacitar eles aqui para eles passar a entrar nessa conversa. Aí o cara fala, poxa, o cara tá pensando na minha família, olha que legal, a coisa mais preciosa são os filhos. Então você começa a fortalecer uma relação com ele, de capacitar para que a pessoa, a segunda geração, tem um conhecimento legal de ajudar a família, e aí você fideliza aquele novo investidor que cedo ou tarde vai haver uma transmissão dessa fortuna. E aí você está nos altos e baixos. Então, quando você faz isso, você tem muito mais o lado pessoal. E é justamente isso, essa parte qualitativa aliada à parte quantitativa. E quando mexe com o dinheiro é muito difícil. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de mercado financeiro, foi a minha primeira experiência, assim, foi o que me abriu a mente, assim. Porque eu fazia engenharia civil na UFSC, em Florianópolis, e eu tive a oportunidade de trabalhar na Parmais, que na época era uma empresa de inteligência financeira e que fazia a gestão desse tipo de patrimônio também, mas investia mais em renda fixa, mais em fundos de multimercados, enfim. E eu tive o contato com essas pessoas de muito dinheiro, então por isso que eu te perguntei e te falei dessa relação, porque ao mesmo tempo que eu aprendi muito, eu via que era um perfil muito, muito delicado, né? Porque essas pessoas que têm muito, muito dinheiro, elas têm uma confiança muito, muito grande. Só que a linha é muito tênue entre ter uma autoconfiança muito grande e se perder no ego. É muito tênue. Exato. Né? Porque o que é o seguinte, se você não for um herdeiro, normalmente você construi a fortuna da sua maneira. E quando foi você que construiu, você é um especialista em alguma área e você sabe muito bem, você é um dos melhores daquilo. Mercado imobiliário, eu comprei e vendi muita casa, alguma coisa assim. Ou eu criei uma empresa, e uma fintech, ou uma empresa, sei lá, de cursos digitais, e sei muito. Naturalmente, você está muito acima da média naquela área. Então, a gente sempre tende a ter, quando é assim, a ter uma maldição do conhecimento, que a gente sabe, acha que é muito e acha que vai ser para tudo. Mas nós temos as nossas fraquezas. Como eu não sou um bom advogado, então se o advogado está falando, eu posso até questionar, mas ele vai saber mais do que eu. Um cirurgião vai saber mais do que eu posso até questionar. Nos investimentos, ele tem essa dificuldade e tem um ponto pior ainda, porque é o dinheiro, e as pessoas têm elas se prendem demais ao dinheiro. Porque ele fala, se esse cara tomar uma decisão errada aqui, ele acabou com o meu dinheiro, né? Então é uma relação de muita confiança que você precisa ter. E geralmente é confiar em alguém que você talvez acabou de conhecer ou conhece há pouco tempo, né? Isso também é por isso que processo, é uma relação, né, de anos, né? Nessas empresas mais private bank, assim, como é que o cliente ele faz para construir essa relação já há bastante tempo, sem ser desse produto específico? Tem outros produtos que você chega num grupo de pessoas antes? Como é que começa a relação das pessoas? Prospecção normal, né? Então você normal, precisa ter um networking grande, chama para eventos também acabam ajudando bastante. É mais o próprio nome da instituição que acelera o processo. Quando você está começando a sua carreira, é o nome da instituição.
Né? Então fala, ligo, olha, a gente consegue o número, opa, tudo bem, Vini, vamos supor, você é um cliente-alvo, peguei teu telefone por XY dessa pessoa aqui, ou manda por um e-mail, eu me reuni com a pessoa tal que falou de você, aí você já tem um processo de recomendação, sou do JP Morgan, fala, pô, JP Morgan, o cara já filtra também outra coisa, adoraria tomar um café, vai ter um evento que a gente está fazendo sobre pessoas que gostam de arte, então a gente vai levar numa galeria ali e tal, eu sei que você gosta de... o cara estudou o meu perfil, ele sabe bem, inclusive aqui a gente no JP, a gente faz, a gente dá empréstimo usando colateral peças de arte, que eu sei que você tem, talvez a gente possa te ajudar nisso, pô, o cara já encontrou talvez uma oportunidade para mim, e aí você vai conhecendo, ele falou, o cara... buscou entender as minhas necessidades, nem conhecia, mas ele estudou quem eu sou para saber o que eu preciso, tem um amigo em comum, um bom nome, beleza, vamos tomar um café. Então, além de você ser especialista em finanças, você é bom em pessoas também. Total, é vendedor, por isso que eu falei, vendedor. Pessoas. Vendedor, Caraca, total. E aí, quando você tá... A gente fazia muito treinamento lá, muito roleplay, muito. Logo quando a gente começa, ele manda você 8 semanas para Nova York. Então eu fui um treinamento 8 semanas em Nova York, depois eu fui um de 6 semanas, depois eu fui de 4 semanas. Sempre mandam para Nova York para você fazer treinamento. Então estão te capacitando ali dentro. E é muito roleplay. Né? O que é o roleplay? É você simular uma reunião. Certo? E antes de você ir em uma grande reunião com algum, talvez, grande cliente que para fechar um deal, a gente faz simulados com aquele cara para ver quais são as perguntas mais difíceis que ele vai mandar, as objeções que ele vai mandar e como é que você consegue estar preparado para na hora que o bicho chegar e o negócio começar a pegar, você tá preparado. Porque nesse nicho, nesse grau você só tem uma oportunidade. Ia falar, nesse grau de expertise, cara, você não tem segunda chance, não, né? Uma oportunidade. A perception is reality, a percepção é a realidade. Era muito que se falava. Você só tem uma chance. É a realidade. A primeira impressão é o que fica. Para você mudar uma percepção é muito difícil nesse nível. Uhum. E você só tem normalmente alguns poucos segundos logo de cara para fazer uma boa impressão. Inclusive tem um livro que eu achei sensacional, que é aquele Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Isso. Que aí você imagina que o cara vai dar uma teoria bizarra de como realmente convencer a pessoa e fala muito sobre primeira impressão. O livro Exato. é baseado em primeira impressão. E isso eu levo muito para o marketing digital, e a gente vai falar ainda sobre isso, que é quando você, por exemplo, vai falar de big idea, a big idea, a pessoa tem que saber a transformação que ela vai ter ali só lendo aquilo ali. Então, por exemplo, a gente fez um evento agora, esse final de semana, que a big idea era investimentos para pessoas ocupadas. Já não sei o que vai dar no curso, mas eu sei o que eu vou receber. Já faz todo sentido. Entendeu? E aí, quando você está nesse tipo de reuniões, você se prepara demais para ter essas situações assim, você mostrar essa transformação para o seu cliente e tentando matar todas as objeções. Entendi.